Hello, guys! Então vamos ali para nossa aulinha. Essa aula aqui, gente, é assim, né? É para quem perdeu a nossa aula do Zoom ou precisa dar uma recapitulada sobre o que a gente falou. No começo da aula do Zoom dessa semana, a gente teve que deixar um pouquinho o inglês de lado e a teacher ensinou como ver os ponteirinhos do relógio para que a gente pudesse fazer os exercícios com um pouco mais de facilidade, certo? Então, assim, primeiro a gente falou sobre o relógio para depois falar o que seria, vamos dizer assim, importante a nível de módulo 5. Então, assim, na aula anterior eu expliquei o módulo 5, mas agora eu vou falar sobre o relógio, que eu já tinha prometido que ia fazer, né? Então, vamos lá. Ó, esse aqui é um relógio. Não é perfeito, mas é um relógio, né, gente? E aí eu vou mostrar os ponteiros aos nossos ponteiros, né? Então a gente chama os ponteiros do relógio de clock hands, que são as mãos do relógio. Clock hands. Então let's go. We have two important clock hands, duas que são bem importantes, alright? So we have a big one. Nós temos uma bem grande. A big clock hand and a small one, uma curtinha, certo? Alright, então a gente tem uma que é mais longa e uma que é mais curtinha. Então as duas, elas têm funções diferentes, ok? So, the long one, essa compridinha aqui, ela mostra os minutos. E essa aqui, aí a curtinha, the short ones, as horas. Alright? Esse é o mais... Alright. Sabendo qual é a função dos clock hands, né? Nós vamos ver como lemos esse negocinho, né? Alright. Então, pay attention here. E na aula a gente explicou que quando a gente fala de hour, as horas, a gente lê os números como estão aqui dentro. So, ó. Então, aqui, hour, a gente lê os números como estão dentro do relógio. Tipo, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 3 horas, 4 horas. A gente lê o número como ele está aqui dentro. Mas os minutos, a gente falou sobre uma certa tabuada em aula, que era a tabuada dos 5, né? Por quê? Por que a tabuada dos 5? Porque se a gente for colocar risquinhos dos minutos, então, deixa eu explicar esse negocinho de minutes. Alright, então a gente tem, ó, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5 minutos, certo? Então, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. Então, como é que a gente colocou? A gente colocou os números do lado de fora. A gente fez 5, 10, 15, 20, 25. Gente, essa daqui era a nossa tabuada do 5 que a gente falou em aula, né? Que a gente precisava da tabuada do 5, porque é esses números do lado de fora que o ponteiro grande usa, ok? Então, quando eu falo de minutos, a gente vai sempre ler esses daqui, ok? Então, a gente tem que saber um pouquinho de tabuada do 5 para ler os minutinhos. Então, ó, a teacher apagou aqui rapidinho, que é pra gente dar uma praticada nesse negocinho aqui. Então, por exemplo, ó, se eu tenho um ponteiro pequeno, ó, the short clock hand, o clock hand curtinho, tá? It's here, tá? O short clock hand is pointing to number 4, tá? Ele tá apontando pro número 4. And my long clock hand, o meu ponteiro longo, it's pointing to this number here, ok? Então, o que a gente tem que lembrar de muito importante? O short clock hand, esse curtinho, ele sempre vai ler o número de dentro. Então, nós temos que agora é 4 horas. And then the long clock hand, o comprido, lê o número de fora. Então, agora é 4 horas e 10.
Viram que não é difícil? Então, nesse nosso reloginho agora, é 4:10, alright? Então, vamos só mais um. E aí, a teacher, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um curtinho aqui e, ó, short e long, ok? Então, short clock hand é a hora. Então, agora são 8 horas, porque o curto a gente leu de dentro e o longo a gente leu o número de fora. Então, são 8 horas e 50 minutos, porque o clock, o grandão, ele vai apontar para o número de fora. Alright? Guys, esse aqui é mais ou menos só para vocês terem uma ideia de como se usa esse tipo de reloginho. Alright? Ok, então esse era o relógio. Então, a teacher falou sobre mais alguns pontos importantes dessa aula, que era o quê? Que no Brasil a gente fala, por exemplo, eu perguntei que horas é a aula de vocês do Zoom? Aí o pessoal falou, às 15 horas, né? Então, no inglês a gente não usa 15 horas, 14 horas, 16, não. É sempre a gente lê, sempre, e não existe exceção, tá? Os ponteiros das horas no inglês, eles são sempre lidos, os números como estão aqui dentro. Entendeu? Então, sempre vai ser 1h da tarde ou 1h da manhã, da madrugada. Não vai ter, tipo, um é 1h da manhã e o outro é às 13 horas. Em inglês não existe esse tipo de coisa. Se vocês fizerem isso, eles não vão entender, porque eles não usam dessa forma, ok? Então, quando é antes do meio-dia, a gente usa o AM. E quando for depois do meio-dia, a gente usa PM, tá? Isso tem relação com os meridianos, tá? Eles usam dessa forma. Então, não se preocupe. Isso é sempre AM e PM, tá? AM antes do meio-dia, PM pós-meio-dia. Gente, eu uso isso para decorar desde que eu me conheço por gente e funcionou na minha vida, tá? Outra dica para quem tem dificuldade para decorar, que função tem cada mãozinha, é que a mão curtinha, ela precisa do número, ela é curtinha porque ela não precisa ser longa para alcançar o número de dentro, né? Tipo assim, ela não precisa ir muito longe, ela aponta pro número de dentro. E o ponteiro longo, por que ele é grande? Porque ele aponta lá para aquele número de fora, né? Então ele precisa estar perto lá do número de fora, que são os minutos, tá? Dicas para ajudar a decorar. Ah, falei um monte, hein, gente? Tá, essa foi a nossa aula do Zoom. E aí vai ter uma atividade para vocês, tá bom? Eu vou colocar os reloginhos e vocês vão escrever por extenso que horas são. Alright? Aí vocês vão falar, né? Ai, teacher, por extenso. Né, gente? Vamos começar a praticar os números em inglês, tá? E aí, qualquer coisa, tá? Vocês me avisem se tiver dificuldade, sim. Mas aí, se só procurem os números em inglês e tudo mais, é pra tá tranquilo, tá bom? Fica bem, né? Mas é isso aí, tá? Vai ser bem pouquinho. Eu não vou fazer uns 20 relógios pra vocês. É só um pouquinho pra gente ir praticando e vocês verem se conseguiram ou não entender como funciona a logística deste relógio. Alright? Ok, meus amores. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem um pouco melhor o relógio e a logística dele. Alright? Love you all. Have a wonderful week. Tenha uma semana maravilhosa. See you next class. All right.